Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colunas e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores,
um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tudo que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Levantemo-nos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Domingo de Ramos é como um portal através do qual nós passamos e adentramos a Semana Santa. Nós estamos chegando ao fim da Quaresma, esse caminho que nós fizemos com o Senhor ao longo desses 40 dias. E a celebração de hoje nos leva a contemplar esse mistério maravilhoso que é o mistério pascal. A paixão, morte e ressurreição do Senhor. É como que um resumo de tudo aquilo que nós vamos vivenciar ao longo dessa semana que hoje se inicia. A primeira parte dessa celebração nos colocou junto com Jesus na entrada triunfal dele em Jerusalém, onde o povo reconheceu que ele é bendito e que ele vem em nome do Senhor. Nesse momento, os nossos ramos foram abençoados. Na segunda parte dessa celebração, nós estivemos com Jesus no momento em que ele foi condenado e morto. É um momento que nós vivemos também na celebração eucarística, na hora em que Jesus, com o seu sacrifício santo, justamente no momento da consagração se dá. É o mesmo e único sacrifício. Não é um sacrifício que se repete, é o mesmo
que é atualizado. É como se nós fôssemos transportados para aquele exato momento, naquela sexta-feira da paixão, às 3 horas da tarde, quando nós participamos de cada missa. Vivemos com o Senhor seguindo os seus passos, e ao longo dessas 5 semanas da Quaresma, foram muitos encontros que Jesus teve com várias pessoas, e nós presenciamos tudo isso, vivenciamos, à medida que nós ouvíamos a palavra e também meditávamos sobre ela. Jesus vive tudo aquilo que nós, seres humanos, experimentamos, menos o pecado. Jesus sentiu fome, como naquele primeiro domingo da Quaresma. Jesus sentiu cansaço, porque nós sabemos que Ele estava sempre a caminho. Ele sofreu na carne, na pele, na alma, a tentação. Jesus também foi incompreendido, como muitos de nós. Jesus foi traído. Jesus foi rejeitado. Mas, acima de tudo, Jesus seguiu o seu caminho, fazendo o plano do Pai acontecer, cumprindo esse projeto amoroso de Deus. No Evangelho nós estivemos com Jesus nesta Jerusalém, que é a cidade santa. E hoje, aqui é Jerusalém. Nós vemos que uma multidão estava em torno de Jesus. Em 2 momentos, tanto quando ele entra na cidade santa, quanto quando ele é crucificado. A multidão é uma massa que normalmente não raciocina quando é levada por uma onda coletiva daquela emoção que paira no meio de muitas pessoas reunidas. É o que nós vemos em estádios de futebol, em shows com muitas pessoas, em várias convocações que reúnem inúmeras pessoas. Normalmente a emoção fala mais forte e prevalece aquilo que a maioria que está ali fomenta, incita. E quando se vê, todas as pessoas estão envolvidas, né, por aquela atmosfera. Assim é a multidão. Mas Jesus não nos quer como multidão. Ele nos quer como discípulos. E se nós estamos aqui em grande número de pessoas, nós devemos nos lembrar que antes de nós sermos igreja que se reúne, nós somos alcançados de forma pessoal por Jesus, amados por Ele de uma maneira única. E é isso que faz com que a gente venha a esta igreja e se encontre aqui como irmãos e irmãs. E não é a emoção o nosso termômetro, porque a fé não é emoção. A fé é relação com Deus, é compromisso. Naquela multidão, na entrada em Jerusalém, havia muitas pessoas que erguiam seus ramos com convicção. Elas reconheciam que ali estava um rei, mas havia também pessoas que, simplesmente levadas pelo entusiasmo, no oba-oba, repetiam o que outras faziam. Naquela multidão, em torno de Jesus, que está sendo condenado, injuriado, maltratado e por fim morto, existem muitas pessoas que permanecem com Ele, silenciosamente, sem poderem fazer nada, mas estão ali, até o fim com o Senhor. Mas também há muitas outras que, levadas pelo ódio daqueles que inflamam a multidão, gritam: crucifica-o! Nós queremos ser discípulos de Jesus, não uma massa que não tem forma, mas pessoas que são formadas pelo Divino Mestre. Por isso que o nosso louvor a Deus tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico. Senão nós corremos o risco de exaltá-lo com a nossa boca e depois crucificá-lo com os nossos comentários, a nossa fofoca, as palavras pesadas que nós dizemos, as atitudes que nós podemos ter em relação
as pessoas. E assim nós vemos que todo o entusiasmo se dissipa quando falta esse compromisso com Jesus. Nós somos os seus discípulos e discípulas. Assim nós queremos, como diz a primeira leitura, estar com os ouvidos atentos para ouvir o Senhor, não se deixar abater e também consolar quem está desanimado, dizer palavras de encorajamento, como um discípulo faz. Tudo aquilo que nós ouvimos aqui, a mensagem de esperança, tem que ser transmitida, não pode morrer conosco. O discípulo fiel. Na primeira leitura, nós vemos também a figura do servo sofredor. Os primeiros cristãos associaram este servo ao próprio Jesus, porque ele é rei verdadeiramente, fazendo-se servo. Jesus tem o poder e ao mesmo tempo tem a atitude de serviço. No nosso mundo, quem é mais valorizado? Quem manda mais, quem tem mais influência e poder? Ou quem serve as pessoas? Quem se dispõe? Quem faz até as coisas, talvez no anonimato, que não chamem tanto a atenção? Nós bem sabemos que são aqueles que estão em destaque, que acabam sendo mais reconhecidos. Jesus não é esse rei da ostentação. Por isso que ele vem num jumentinho, que era justamente o transporte simples da maioria do povo. Ele não vem montado num cavalo de guerra, e os judeus até esperavam que ele assim aparecesse por conta das injustiças que esse povo sofria. Mas Jesus não vem de uma maneira combativa, ele vem de forma pacífica, justamente porque a maior batalha que ele tem a travar é espiritual. É a mudança dos corações, de cada coração que ali está. Tudo aquilo que nós ouvimos nestas duas proclamações do Evangelho nos falam sobre o que nós viveremos nestes próximos dias. Jesus que se entrega, como naquela quinta-feira santa. Ele que se esvazia de si mesmo. Ele que se dá, como na ceia, como naquele dia em que ele institui a Eucaristia, a quinta-feira santa. Jesus é este que, no momento de maior dor, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele vai perdoar aquele criminoso, que naquele momento se volta para ele, e assim as portas do céu se abrem para a vida nova que aquele homem agora assume. Jesus vai, ao sofrer, consolar outros que sofrem, são as mulheres de Jerusalém. Jesus é aquele que vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, mergulhando totalmente no amor do Pai. Jesus é o mestre e rei servidor. Ele tem o poder porque ele é o Senhor da glória, do universo. Mas ele também é servo, porque ele vem a nós, assume a nossa condição, se faz um de nós, nosso irmão, nosso Salvador. Contudo, Jesus não escolhe o caminho do poder, porque esse já é disputado por muitas pessoas, inclusive na sua época. E é isso que fez com que Jesus fosse perseguido e morto. A consequência dele anunciar um reino que muitos não queriam, porque havia pessoas que já estavam muito bem acomodadas no seu poder, tanto dentro da religião, quanto no cenário também do governo daquela época. Pessoas que não queriam palavras como a de Jesus. Pessoas que não queriam a humildade que Jesus vivia e veio trazer. E é isso que fez com que o Senhor fosse morto. Mas não apenas, porque nós não estamos diante de um homicídio, de uma injustiça somente. Nós estamos diante de uma entrega. É Jesus que livremente se dá, ele se oferece. Então ele assume o reino de Deus
até as últimas consequências. Ele assume a cada um de nós para nos resgatar. Diante deste Mestre, Senhor, que nos ama de maneira ilimitada, incondicional, nós queremos também nos tornar discípulos. Há muitas pessoas abatidas e nós não somos as únicas que passam por momentos deprimentes ou difíceis. Existem muitas outras pessoas que estão carentes de esperança. E os cristãos neste mundo, como discípulos e discípulas, têm que ser esse sinal de esperança. Não por um acaso o nosso ramo erguido é verde, cor da esperança. Porque assim devem ser os cristãos no mundo. E este ramo não pode ser visto por nós como um amuleto que vai nos proteger dos males. Não pode ser visto como um acessório folclórico de um momento teatral. Não. Este ramo nos faz lembrar de que nós estamos comprometidos com Jesus. Nós não queremos louvá-lo da boca para fora e depois crucificá-lo com as escolhas que nós fazemos. Nós queremos permanecer com Ele até o fim. Na entrada de Jerusalém, neste domingo de Ramos, e também ao longo de toda esta semana. E não apenas até a Sexta-feira Santa, dia em que grande número de pessoas se reúne nas igrejas e nas ruas, mas, acima de tudo, no sábado da Vigília do Senhor, em que nós vamos nos preparar para o grande dia, o próximo domingo, a Páscoa de Jesus ressuscitado, que ressurge porque é a razão da nossa esperança. Que nós nos alimentemos dessa esperança de Jesus que traz gosto à vida, que traz força aos enfraquecidos, que traz o verdadeiro sentido de estarmos aqui e continuarmos caminhando com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Creio em Deus Pai,